Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise da sessão, dessa vez a 14ª sessão. Vamos falar sobre todo o conteúdo, tudo que rolou nessa última sessão. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not... Brincadeiras à parte, mas foi isso que aconteceu. Quase nada, né? Uma falta de conteúdo, infelizmente, as pessoas que, né, os cidadãos que ainda têm paciência, assim como eu, né, de assistir, de acompanhar a sessão de Câmara, na verdade sente falta, né, de um bom debate, de uma boa discussão, mas enfim, teve, né, foram quase 2 horas de sessão, teve a dona Marta falando sobre o ensejo, um assunto muito importante, a entrega de moções, de homenagens, novamente, né, o assunto, o vereador também, uma moção de apelo para a DR sobre aquele assunto das rodovias, enfim, mas eu me pergunto, né, novamente, se de repente não há algum assunto, aliás, uma pausa. Olá, voz. Olá, Deise, tudo bem? Tudo bem, por sinal estamos nós novamente com a cortina preta? Cortina preta, agora estão falando da cortina preta, hein? Pois é, falta de assunto, literalmente, né? E eu tô pensando em até mudar aí quando tiver tudo legalzinho, mudar o cenário, não vou mudar, vou continuar com a cortina preta. Vamos pôr uma cortina rosa, quem sabe, né, destaca mais. Uma cortina do cada mês que muda a cor lá da frente, a gente põe a cortina da mesma cor. O mês das homenagens. Isso. Boa ideia. Falar em homenagens, não... Deixa isso pra lá, deixa quieto, vamos manter aqui a cortina. Mas enfim, voltando aqui, pessoal, quero dividir com a voz sobre essa questão da falta de conteúdo, né, que poderia inclusive ter usado o momento das explicações pessoais, ainda que não seja, né, ali durante quando fazem votações e tudo mais. Voz, o que você acha dessa falta de conteúdo? Que poderia, quando a gente critica, a gente também tem que ter uma sugestão, né? Claro. Então, como que poderia ser usado esse tempo quando não se tem o que debater, além das indicações, claro, não posso falar novamente, né, sempre as indicações que nós conhecemos bem, inclusive teve uma indicação que eu quero também dividir, perguntar aqui para vós a opinião, mas vamos falar da falta de conteúdo. Deise, eu acho assim, ó, pensando que você tem um ano legislativo, né, ou seja, os vereadores, de modo geral, eles sabem toda a sequência de ações que vão acontecer e existem no calendário da Câmara ou no calendário do município, que a própria lei orgânica do município prevê, alguns momentos específicos, né? Então aconteceu, por exemplo, uma audiência pública sobre a lei de diretrizes orçamentárias, os quais os vereadores teriam que ter participado, teriam que ter tirado as dúvidas. E mesmo não tendo uma pauta de projetos ou análise, discussão, era um ótimo momento dos próprios vereadores falar com a população de modo geral. Trazer o debate sobre a lei de diretrizes orçamentárias do ano de 2025, que inclusive vai ser o primeiro orçamento na mão do novo prefeito ou prefeita. Então, era hora de legislar, era hora de começar a discutir com a população, pegar explicações pessoais, falar, olha, eu acho que para o ano de 2025 precisamos pensar nesse item. Eu ouvi lá na audiência pública, vamos pôr a população nessa discussão e fazer com que elas participem um pouco mais, que é o que a gente sempre vem falando aqui. Inclusive, quando se fala em LDO, é uma coisa bem para o cidadão comum, né, que precisa saber, mas por causa de toda a complexidade não se interessa, novamente também seria essa uma oportunidade, né, de falar, como eu sempre indico, né, de falar com as palavras que o cidadão entenda, que é um assunto muito importante, que o cidadão de fato precisa saber, só que por causa da complexidade de todo o juridiquês, acaba afastando. Então seria um ótimo momento, inclusive, para isso. Vós, teria assim, existe a possibilidade, tem projetos futuros, alguma coisa assim que de repente debatam entre eles antes da sessão, no outro dia, também poderia ser usado esse espaço, não? Claro! O momento da explicação pessoal é justamente se explicar para a população, para o seu eleitorado, de tudo que está acontecendo. Quais são as ações que a Câmara está desenvolvendo, o que ela pensa em relação ao orçamento, o que ela pensa em relação às ações futuras, né? Inclusive, Deise,
teve uma coisa muito interessante que aconteceu nas redes sociais, que foi uma briga generalizada pelos vereadores para ver quem ia pedir para recolher um determinado lixo da cidade. Né? Importantíssimo. Foi, nossa, já estou ligando para tirar o lixo, enfim, né, aconteceu aí, né? Quem acompanha o grupo da cidade sabe, né, que foi quase um estapeamento para ver quem fez a retirada do lixo, que no final foi a secretaria competente que fez, mas... Óbvio! Enfim, mas é o momento realmente de usar uma sessão que tem uma pauta menor, né? Não tem tantos assuntos de legislação efetivamente, é um ótimo momento para o vereador vir a público, explicar para a população o encaminhamento, falar do que está tramitando dentro da casa, que foi isso que você perguntou, né? Quais são os projetos que estão tramitando? Olha, teve uma reunião da comissão X e nós estamos tratando disso, alguém tem alguma sugestão para tratar? Abrir o debate para além da sessão camarária e principalmente trazer a população para discutir os assuntos antes até que chegue no plenário. Perfeito. É o papel da Casa Legislativa, é o papel do vereador, é o papel da assessoria do vereador. Mas o lixo estava lá e foi recolhido. Falar você falou uma palavra que agora eu me esqueci, mas assim, de responsabilidade e tal, e os vereadores falar, né, abertamente com o cidadão. Teve um momento, né, um vereador, no momento das explicações pessoais, ele citou, achei muito importante, acho importante tocarmos nesse assunto. Um vereador, ele citou lá sobre tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, acertadamente, né? Outros vereadores falaram sobre campanhas e, né, os postos de arrecadação. E um outro vereador, ele, né, pediu a palavra ali, ou no momento das explicações dele, não me lembro, ele passou uma informação que na hora que ele começou a falar, eu já pensei, isso já foi acertado, isso já foi resolvido, isso já foi, né, várias mídias já vieram a público de uma forma assim, autoridades, senadores, deputados, vereadores de diversas cidades vêm desmentindo, essa é a palavra, e eu, enquanto cidadã, eu acho que tal vereador, ele precisaria ter um pouquinho só mais de atenção e responsabilidade na hora de passar as informações durante a sessão, seja com pouco ou com muitas pessoas assistindo, mas isso pode ser replicado. De repente, o vereador, alguém pega ali aquele trecho e sai reproduzindo, a gente não sabe, né, o quanto a cidade de Cordeirópolis vai estar colaborando para a propagação dessa informação. Realmente tem que tomar cuidado, porque a mesma velocidade que a tecnologia nos traz de ter acesso à informação, ela muda rapidamente, né? Então, realmente é preciso ter cuidado, porque todos os vereadores, né, eles são autoridades, né? Então, eles são autoridades colocadas ali pelo povo, pela população. Então, eles representam camadas da população e precisam ter muito cuidado com... Ainda mais no momento tão crítico do que está acontecendo lá no Sul, né? Tá todo mundo querendo ajudar, eu acho que, e de todas as formas, eu até acredito que a fala do vereador foi no sentido de ajudar também, não foi no sentido de prejudicar. Mas é importante o cuidado e o trato da informação, porque, né, gera consequências até próprias para ele, né, que pode trazer para ele e para a cidade de modo geral. Ele representa, quando ele fala numa sessão camarária, ele fala em nome da cidade de Cordeirópolis, né, não está falando só em nome dele. Exatamente. E para finalizar, uma outra questão, na verdade, que a gente começou a gravar e eu lembrei, e aí, se for pertinente, vamos também falar sobre, porque eu acho que também se trata sobre essa questão de responsabilidade de passar informação. Teve uma vereadora que ela fez uma indicação e ela pedindo, depois eu vi alguns comentários sobre isso que estava na pauta. Uma vereadora, ela pediu para colocar uma tenda, né, para atender alguns casos aí que está acontecendo na cidade. E eu queria saber da sua opinião, Voz, também sobre a responsabilidade disso, porque quando se trata de saúde, a gente sabe, principalmente a dengue, a gente está vendo os casos, não é só em Cordeirópolis, né, no Brasil inteiro, na verdade, as cidades aqui mais próximas, São Paulo também está com bastantes, e dependendo da forma como também, fica também, acho que como uma crítica e como uma sugestão no sentido também de ter cuidado de como passa essa informação. Porque nós temos a Secretaria de Saúde que sempre está passando aí as informações, mas o jeito que se pede ou simplesmente se joga a informação, eu acho que é uma forma também
de fazer com que a população ache que está sendo enganada, acha que está faltando informação, acha que, olha, agora está precisando de uma tenda, nossa, então está igual ao Covid. E esse fato também me chamou a atenção, que eu acho que também exigiria um pouco mais de responsabilidade da forma que se pede, ou simplesmente só pedir e não explicar nada para a população. Eu acho que isso é muito importante, Desi, porque, assim, né, o vereador, ele tem a premissa, inclusive, de fazer a fiscalização de tudo que está acontecendo, né? Então, quando você chega, até nesse assunto que a gente está discutindo hoje, né, quando você chega no momento de uma explicação pessoal ou de uma fala que você tem, não é simplesmente, na minha visão, é claro, não é simplesmente trazer a opinião do que você acha que deva ser feito na sessão camarária, e sim prestar contas daquilo que já foi feito. Então, nesse caso aí, usando a questão dessa tenda aí, desse caso específico, é um bom exemplo para dizer, olha, eu sou vereador, já fui lá, constatei que está acontecendo isso, e como sugestão já debatida com a equipe técnica do hospital, com os devidos setores, eu dei essa outra sugestão. Ou se ele não foi atendido na secretaria, no órgão público, aí ele vem na sessão e fala, olha, fui lá, não foi atendido, estou deixando claramente registrado, né? Mas eu acho que numa cidade como Cordeirópolis, que é uma cidade que tem um bom diálogo, independente de posição ou oposição, situação ou oposição, esse diálogo, principalmente com as equipes técnicas, é um respeito, inclusive, com as pessoas que trabalham naquele local e, principalmente, a informação chegar com clareza para a população. Igual você mesmo falou. Para que vai pôr a tenda? Por quê? Tá igual ao Covid? Né? Tem que tomar esse cuidado porque o papel do vereador está muito bem feito, claro, ele tem que fiscalizar, ele tem que cobrar, etc e tal, mas contextualiza. A palavra é essa, contextualiza. Simplesmente, como eu disse, jogam informação ou estão pedindo. E tudo bem que quando a sessão também é muito longa, a gente perde a paciência. E quando é muito rápida, a gente também, né, sente falta. Mas, enfim, os assuntos, as ações, né, as partes que me chamaram a atenção foram essa, apesar da falta de conteúdo, ainda conseguimos tirar alguma coisa aqui para vir trazer para vocês. E fora isso, mais alguma coisa, Voz? Eu acredito que foi bem tranquila a sessão. Foi tranquila, esperamos que não seja mais. Esperamos mais debates. E desde lá de trás, 5, 6 anos atrás, quando eu fazia também o resumo da sessão, né, eu sempre vinha falando, sentindo falta de um verdadeiro debate, de verdadeira uma informação mais clara, de uma forma de que o cidadão sinta vontade de ir para a Câmara, sinta vontade de procurar um vereador, tire da cabeça, da mente do cidadão que vereador é só para colocar placa, é só para dar nome de rua, enfim, isso depende, obviamente, não só do cidadão, como muitos dos vereadores sempre cobram posição dos cidadãos, mas dos próprios vereadores que estão lá para representar o seu eleitorado e todas as pessoas aí que confiaram num bom trabalho. Tornar o gabinete acessível, né? Eu acho que é essa questão, né? A população precisa, eu acho que uma das suas entrevistas aqui na Farofa, inclusive, falou muito sobre isso, né? Sobre a Casa de Leis ser um ponto de aprendizado de leis, né? Inclusive parece que está começando um curso, agora bem uma ação, né? A gente critica, mas tem um curso lá começando, da Escola Legislativa. Isso é o papel também da Casa de Leis, do vereador, explicar, ensinar a população sobre tudo isso, né? Inclusive precisa ser mais divulgado e como sempre, viu, eu não sou só para criticar, precisando aqui da Farofa também para divulgar boas ações, para mostrar também tudo o que está acontecendo, que os vereadores julgam ser bom, ser, enfim, importante para a população, também me coloco à disposição. E quando tiver aí que ser irônica, que mostrar a cortina preta, eu também vou mostrar e, enfim, é só isso. Voz, obrigada. Obrigado, Desi. Até o próximo, gente. Um beijo.